Eu acredito no dar protagonismo, né? Quando a gente dá protagonismo, a gente abre portas e abre olhares, né? E a gente desmistifica muita coisa, dando esses espaços e protagonismo que essas meninas tanto precisam. Em meados do ano 2010 eu fui convocada, né, pela escola, ao qual eu era coreógrafa de uma quadrilha junina, e aí o diretor da escola, por me ver desenvolver aquelas atividades, pediu um dia para que eu fizesse uma aula experimental. E aí conheci o atual regente da banda na época, que era uma banda de percussão, e aí, através de alguns entraves que existiu por causa também da minha orientação sexual, eu tive alguns entraves de estar na banda. E aí, foi quando entrei para o CC, escrevendo as histórias e projetos, e aí entrei para o CC e aí fui galgando até chegar realmente a ser coreógrafa da banda. E aí foi meu primeiro norte, assim, quanto a bandas marciais. Eu não queria, na verdade, porque sempre quando tem projeto de banda nas escolas, sempre passam fazendo convite e eu não me interessava, embora eu sempre gostava de ver os desfiles que tinha 7 de setembro, lá no bairro também, no Jordão. No último final de semana de setembro tem um desfile que é muito tradicional de muitos anos, então desde muito criança. A minha avó gostava muito e época de novembro para dezembro tem a festa da padroeira do Jordão e aí tinha a banda marcial que passava tocando na Alvorada. Eu acordava super cedo para ver, mas eu não tinha interesse para participar. Mas aí, nesse convite feito na escola, alguns amigos resolveram participar e uma amiga especial, que era muito próxima a mim, disse que ia tocar. E eu disse que eu não queria, mas ela me chamou, vamos ver o ensaio. Aí fui, me sentei lá, fiquei vendo o ensaio, o pessoal fazendo ordem unida. E aí dali eu disse, surgiu o interesse. Vem acontecer, surgiu um interesse. E aí eu entrei, assim, muito do nada, no meio do ensaio, assim, eu pedi pra participar, pra testar. Mas acabei gostando. Quando eu entrei, na verdade, eu me entendia enquanto homossexual. Mas aí dentro do processo, dentro das apresentações e também do grupo, eu acredito que a gente vem se descobrindo e vem se reconhecendo. Eu comecei competindo na categoria masculina, porque não existia a categoria baliza trans aqui. Mas era algo que me incomodava bastante, porque eu já tinha começado com a minha transição hormonal. Elas foram introduzidas por meio de muita luta, muita briga, literalmente briga, para que esses espaços que sempre foram preenchidos por nós artistas fosse também preenchido no meio das bandas marciais, né? Que é outro viés, que é um viés mais militar por ser derivado dessas bandas militares no início dos anos 80, 70, na chegada desse movimento no país. E Pernambuco, né, graças a Deus, na nossa terra, ela tem essa proposta de trazer propostas diferentes. Eu entrei no campo marcial no início da minha fase de transição, e aí eu terminei minha transição depois de uma década, né? Eu demorei para transicionar realmente, porque eu tinha que manter um padrão masculino. Eu amo tanto a arte da questão da banda marcial, que eu acabava abrindo mão, mas me machucava bastante. Foi bem difícil, algumas épocas, alguns anos. Tanto foi que eu fiquei 2 anos fora, porque eu não me aceitava mais, eu não aceitava mais vir em algo que não me pertencia. As pessoas me receberam muito bem, para minha surpresa. Eu fiquei muito insegura justamente porque eu já tinha toda uma história na corporação antes da minha transição e eu não sabia como é que seria esse retorno pós-pandemia, praticamente 2 anos todo mundo longe, sem convivência, sem nada. E aí eu fiquei muito receosa, assim, eu não vou mentir não, com questão de nomes, de pronomes que muitas vezes as pessoas erram e eu não sabia como é que seria isso, mas também tive o apoio de Rayane, que ela também transicionou no mesmo período que eu, então quando a gente voltou em 2021, voltamos as duas já transicionadas, e eu tive uma ótima recepção, assim. Eu sempre fui muito respeitada dentro da banda, não tenho o que reclamar em relação a isso, mas após a minha transição, isso só se reafirmou. Na banda em si, pelo fato de a gente trabalhar a arte, tanto na música quanto na dança, foi mais fácil a aceitação. Quando a gente vai fazer uma apresentação, sempre coloco ela em evidência para mostrar que a gente tem total respeito e não é na questão de gênero ou o que seja que vai fazer ela ser diferente de qualquer um do componente. A banda em si, se eu disser o nome da escola, eu tô mentindo para você. Eu acho que eu tenho uma rede de apoio com os meninos, com os componentes
em si, as pessoas se reúnem, eu faço rifa, gente, tá faltando tanto pro meu figurino, quem pode ajuda. Eu costumo dizer que eu sou amiga da banda. Se a banda não é minha amiga, o meu grupo não funciona, porque o corpo coreográfico ele depende da banda, independe de qualquer coisa. Mesmo que exista o corpo coreográfico sem banda no som, mas a gente pensa que para quando a gente vai para as apresentações, as pessoas ditam que é a banda marcial. É a banda que toca ao vivo, que tem os instrumentos. E o corpo coreográfico é uma junção, é uma somatória daquilo que dá aquela nuance artística à banda. Minha vida é uma correria. Eu tô de 8 da manhã às 5 da tarde lá no Sinal, exercendo o meu trabalho no dia a dia. Eu tento pegar aqui com o meu regente as músicas e durante o dia lá no Sinal eu tô trabalhando e tô escutando o que a banda vai tocar. Quando eu corro para cá pro ensaio, eu já corro com sequências coreográficas prontas para que eu consiga encaixar junto com o ritmo da banda. Hoje é mais fácil, assim, são 9 anos já dançando, então essa questão coreográfica eu já carrego há muito tempo, mas no início é todo um processo de amadurecimento coreográfico que eu acho que precisa ser respeitado. É importante a gente não pular etapas e amadurecer num contexto geral. A maioria das vezes eu costumo mentalizar tudo o que eu vou fazer e pensar, me imaginar fazendo aquilo, que eu acho que super funciona. A gente fazia esse processo de gravar as coreografias, às vezes gravava um montante, todo mundo junto, para poder gravar locais de movimento, aí a gente não fazia a execução de dança. Só fazia as locações, mas também existia a parte de movimentos dançantes, né? Mas aí gravava só 2 pessoas para que a gente pudesse ter uma visão melhor dos movimentos dos passos. Numa competição, o jurado ele avalia de fora, então a gente tem que ver o que o jurado vai ver antes dele, para a gente conseguir adaptar, a gente conseguir corrigir, até porque lembrando que não é um grupo de profissionais, somos amadores, pessoas que fazem isso por hobby, mas a gente tem todo o cuidado técnico, artístico e uma preocupação muito grande com a plasticidade do grupo, e os vídeos é de extrema importância. Desfile cívico é sempre muito caloroso, assim, o público, porque vai realmente para prestigiar o trabalho e tá ali, muito massa. Mas eu acho que o campeonato em si, ele gera uma atenção, assim, o público, porque quem assiste é mais de pessoas de outras bandas. Então, às vezes, não é mais no sentido de torcer, não, é mais no sentido daquela pressão mesmo. Eu acho que, às vezes, o campeonato traz isso, assim. E a gente sabe que também, às vezes, no campeonato existe aquilo de gritar na arquibancada, coisas, né, jogar assim, de pessoas que estão dançando até para desestabilizar. Aí eu acho que, às vezes, o desfile cívico é mais acolhedor, assim, o público. O público sempre foi muito caloroso com o nosso grupo. O público sempre passou uma energia muito grande pra gente. Mas aí antes da minha transição era diferente porque o grupo, na sua maioria, eram meninos, eram pouquíssimas meninas que a gente tinha, eram 3, 4 no máximo quando dançavam todas. Então eu acabava passando despercebida ali no grupo, mas depois da minha transição isso trouxe realmente uma notoriedade para mim. As pessoas começaram a olhar para mim de uma maneira diferente, de uma maneira sempre muito carinhosa, sempre com admiração muito grande, sempre muitos elogios. Eu só tenho a agradecer em relação ao público, assim, até porque eu não sou muito envolvida nessas coisas do meio marcial em si. Eu sou mais focada ali no grupo, naquela bolha ali, nas pessoas que eu tenho mais amizade. Eu não sou uma pessoa tão comunicativa. Então, pra mim, às vezes é até estranho. Pessoas que eu nem sei quem são e as pessoas sabem que eu sou e tá ali aplaudindo e gritando. Então, é um acolhimento muito grande. Quem acompanha e quem vê sabe, o carinho do público com Priscila é muito grande. É muito grande, é muito gratificante. Não tem troféu no mundo que me pague esse reconhecimento, esse carinho que eu acabo recebendo do público. Não só lá no dia das apresentações, mas durante as montagens, durante os ensaios que eu posto lá na minha rede social. Sempre tem gente correndo, dando força, dizendo que vai estar lá, que quer assistir. Principalmente após essa questão da transição, principalmente como Priscila, me abraçaram de uma forma inexplicável. A gente só tem a ganhar com essa vinda dela a fazer parte do trabalho da gente. Porque a banda é também uma psicologia, né? A gente vem pra cá pra relaxar, a gente vem pra cá pra se divertir. Então, o momento que ela vem pra cá trabalhar com a gente é um momento de contração, um momento de felicidade. Então é isso que a banda tem feito, todos os componentes têm feito pra ela e para o próprio ciclo da banda. O
X da questão, a manutenção desses espaços e como melhorar, né, esses espaços que essas meninas estão ocupando. Como é que eu posso fazer para bandas que não aceitam, que elas passem agora a aceitar, né? Porque a aceitação, a gente fala de aceitação, mas assim, é um espaço escolar que precisa estar preenchido por todos os corpos, por todas as cores e credos. Porque, querendo ou não, bandas marciais é um movimento de educação, né? E eu acredito que a educação, ela precisa ter mais disso, de inclusão. Que a gente sabe que muitas das vezes as pessoas, elas se afastam dos ambientes para que elas não sofram algum tipo de preconceito, algum tipo de violência. Todo esse processo de segmento é muito importante e somatizado a todas as lutas e todas as pessoas trans que passaram por esse meio e que por desventura tiveram que sair deles ou passaram por algum processo de estigma e que tiveram que sair, ou por tamanha violência, ou por tamanha padronização, ou simplesmente pelo preconceito estrutural que tinha-se com bandas marciais, o militarismo, o pensamento que mulheres não tinham que participar, o pensamento que ombros não podem ser mostrados ou joelhos não podem estar à mostra, entender que isso é uma padronização de menino e menina, saber como menino se veste, menina se veste. Então, todo esse pensamento e esse crescimento de estar sendo uma pessoa resistente e resiliente diante dessas reprovações mundanas, e quando eu falo não é só do processo marcial, mas de todos os lugares, porque até dentro da cultura, até dentro desse eixo artístico que a gente faz parte, existe também esse pensamento. É um espaço que você chega para realmente mostrar que ali também tem um modo amplo de se trabalhar. Se um dia existiu a primeira, vai existir a segunda, a terceira, a quarta, até as pessoas entenderem, ou obrigatoriamente, ou de uma forma sutil, que ali também tem espaço pra gente. E aí quando a gente joga luz para essas meninas, para esses corpos, a gente dá luz também para as pessoas olharem elas de outra forma, sabe? Que elas estão num espaço escolar. Muitas são sim professoras dentro das suas unidades escolares, muitas são apenas entre aspas, dançarinas, balizas, enfim, mas elas têm o poder de mostrar, eu não só sou um corpo marginalizado que a sociedade acha que é isso, não. Elas chegam, elas se colocam, elas argumentam muito bem, elas trazem histórias dentro dos seus corpos dançando, elas contam ali uma história, a sua vivência, muitas vezes é um personagem que elas acham interessante trazer para esse meio, ou muitas vezes é a história de vida dela que está sendo jogada dentro desse espaço e sendo jogada para o público de uma forma emocional. Para a maioria das pessoas, geralmente as que não estão envolvidas no processo, acreditam que as pessoas que estão à frente da banda é um coreógrafo e um regente. Mas hoje, eu trabalhando com isso, principalmente em escolas da rede municipal, eu enxergo que não, eu não sou só uma coreógrafa. Eu sou uma arte educadora, eu educo as crianças através da arte. O momento que eu estou ali com elas, eu estou dando uma aula. Eu não estou dentro de uma sala de aula com um piloto e um apagador escrevendo algo no quadro. Mas eu estou ensinando lições a ela que provavelmente ela não aprenderia numa sala de aula, num livro. Ali eu estou ensinando ela a conviver, eu estou ensinando ela a respeitar, eu estou ensinando ela a pensar duas vezes nas atitudes que ela vai ter, porque aquilo trará consequências. E essas consequências podem afetar aquilo que elas mais gostam, seja a banda ou não seja, mas eu tô ali para ensinar uma lição para ela. Então, a gente que trabalha com isso, nós estamos formando cidadãos, além de músicos e dançarinos, a gente está formando cidadãos, pessoas para estarem na sociedade e estarem preparadas para lidar com situações mútuas e diversas, porque numa banda é isso que a gente tem muita diversidade, é um número muito grande de pessoas. Então é dali, quando se é criança, que você vai aprender a lidar com as divergências, com a diversidade, com tudo aquilo que é diferente da gente, com tudo aquilo que a gente não está acostumado a ver em casa, mas a gente vai ver aquilo ali e a gente vai aprender a lidar e a respeitar. Porque se eu quero ser respeitado, eu também preciso respeitar. O nosso ambiente escolar, como é o meu ambiente de trabalho, é fazer com que esse impacto também vá para a vida das crianças. Que esse impacto seja não só um impacto forte, mas um impacto de ensinamento. E que esse ensinamento faça com que essas crianças aprendam que lá na frente elas serão adultos e que esses adultos vão ensinar outras crianças. E a gente entende que essas crianças já vão crescer com a cabeça diferente, com respeito a ser dado e com a cabeça sabendo que um dia eles podem ser pais, tios, ou podem ter pessoas na família com esse mesmo caminhar e com essa mesma orientação e já sabendo como discernir, já sabendo instruir sua família, sua comunidade, seu campo social, fazendo com que isso seja realmente essa semente, essa coisa que vá crescendo e crescendo e crescendo. A gente bota sempre essa sementinha na cabeça de cada um, que ninguém aqui é igual a ninguém, mas o respeito e o trabalho final, né?
o foco final, o objetivo final é de todos. E é muito importante quando a gente prepara essas novas pessoas para esses novos discernimentos de estar nesse mundo. Muito importante quando a gente trabalha com as questões dos dois gêneros também, que eu acho muito importante, quando existem meninos e meninas dentro desse universo. Né? Eu acho que uma proposta pedagógica de ajudar o grupo é muito maior quando a gente pensa no momento de quanto a gente sofreu para chegar ali. A gente trazendo essa galera, além de, obviamente, enriquecer as nossas apresentações com a técnica, com a força, com a graciosidade, né, dessas meninas aí, a gente ganha como sociedade, a gente ganha como profissionais da educação, da arte. Esse é o processo artístico, esse é o processo educacional. Trazer essa galera, manter, dar oportunidade e deixar essa galera brilhar. Então, a sociedade em si, como todo, ganha com essa chegada e a permanência dessas meninas dentro desses espaços. Eu recebo muitas mensagens de meninas trans e eu acho isso muito massa, sabe? Porque eu acredito que nós da comunidade trans não precisamos de referências. Referências a gente precisava em 2012, que ninguém sabia o que era isso. Hoje nós precisamos de boas referências, de pessoas trans que realmente se dediquem e que estejam ali inteiramente entregue naquilo que está fazendo e que possa ser um exemplo para quem está começando, e não só as meninas trans, porque como eu sou professora da rede municipal, tenho alunas muito novas que estão começando em seus primeiros anos de banda e elas dizem para mim que eu sou a inspiração delas, elas comentam isso nas minhas fotos. Então isso para mim é muito gratificante, porque eu estou vendo menina, uma criança cis, que provavelmente ela não tem vivência do que é uma comunidade LGBT, do que é uma comunidade trans, e tá me vendo ali uma mulher trans e tendo aquilo como inspiração, quando na maioria das vezes as mulheres trans e as travestis são marginalizadas. Nunca são boas referências para as pessoas, sempre jogam à margem a prostituição, a droga, é sempre ligado a isso. E eu fico muito feliz, e de alguma maneira, e pouquíssimas que seja, né, porque é uma bolha pequena na escola ali que eu trabalho, mas eu acho que é dali que faz a diferença, sabe? A gente trazer novos olhares para a comunidade trans com boas referências. Muitas meninas queriam sim vir à frente de uma banda e não tinham esse espaço. E a cada Copa que passa, a cada competição que passa, a cada apresentação, as meninas elas se inspiram mais a querer vir, a querer conquistar e a ocupar mais ainda esse espaço. Eu percebi que teve uma aceitação mais tranquila, porque como o meio de bandas marciais já perpassa por comunidade LGBT, então já era uma coisa que não era tão impossível de alcançar, assim, que existisse a possibilidade de meninas trans ocupar espaços também dentro dessa arte, né, de bandas marciais. E eu acredito que foi de uma aceitação mais rápida, e eu acredito que outras meninas se inspiraram em antigas balizadoras e pertencentes de corpos coreográficos. E eu acredito que hoje em dia essa questão de você se identificar e realmente mostrar quem você é, eu acho que está de forma muito tranquila, ainda mais no meio artístico, assim, de banda marcial. Acho que não sofre muita retaliação ou transfobia, não. Eu sei que eu estou dentro do processo, eu sei que eu estou inclusa e que eu sou reconhecida, mas eu não tenho dimensão da proporção que isso tem. Eu acredito que as outras pessoas que estão de fora, ao meu redor, os meus colegas e os meus amigos, talvez consigam perceber um pouco mais do que eu consigo, assim. Eu só tenho gratidão por isso, é sempre muito positivo, assim, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, de tudo que acontece dentro desse processo, dentro de 9 anos que eu estou dançando, mas é sempre com muita gratidão. Gratidão por mim, por não ter desistido e por me empenhar cada vez mais pelo que eu estou fazendo, gratidão pelas pessoas que estão próximas a mim e que me ajudam a fazer isso acontecer, porque eu sozinha não sou capaz de fazer nada, e gratidão pelas pessoas que reconhecem isso, pelas pessoas que dão espaço, pelas pessoas que admiram. E eu sou muito feliz por eu entender hoje que eu consigo transmitir uma imagem diferente. Que esse sentimento de desafio faz nos entender que a gente não precisa ser o melhor para mostrar um bom trabalho. A gente não precisa ganhar para dizer que é o melhor. A gente não precisa entender que perder é porque a gente é o ruim. A gente tem que entender que tem espaço para todo mundo e que o trabalho de todo mundo também tem seu jeito, seu trejeito e sua história. E que cada um traz sua forma, cada um traz seu modo de viver. Então quem sou eu para dizer que não seria um desafio? Pelo que vem no dia a dia, eu tiro totalmente o meu sustento através da arte também, através de ser baliza, que eu conheci a modalidade de ginástica rítmica, me apaixonei e me tornei artista de rua por isso. Então eu acho que muitas pessoas olham e dizem, poxa, se ela conseguiu, por que eu não consigo?
vai dar certo. E é um dia de cada vez. Se não deu certo hoje, amanhã vai dar. E se não der amanhã, a gente tem outras e outras possibilidades para que dê certo. O impacto primordial assim que gera dentro da questão de bandas marciais é a inclusão. É você poder educar através do diferente. É realmente um impacto, assim, é um estranhamento das pessoas. Eu me esforço, eu não tenho que vir com uma falsa modéstia não, porque tudo que faço é com muito esforço e com muita dedicação. Mas eu me empenho naquilo que eu estou fazendo. Eu, como uma mulher trans, ocupando espaços que geralmente uma mulher trans não se ocupa, mas ver mulheres trans e eu sendo uma mulher trans dentro de uma escola, numa posição de professora, quando na minha infância, quando eu estava na escola, foi muito difícil por todo o bullying, por toda a violência que eu sofri, é um impacto para as pessoas. Porque ali eu não estou numa posição de servir, eu não estou numa posição de chacota, eu estou ali como uma autoridade que tem que ser respeitada. A palavra é muito obrigado, muito obrigado. É como eu agradeço todos os dias, ao abrir meus olhos e todos os dias ao fechar, eu agradeço a Deus e aos meus bons espíritos que me concedam estar nessa vida o tempo máximo que for me dado. Se aquele eu, ser que passou um dia e foi embora, mas que ainda existe guardado dentro desse coração, é saber que foi a peça-chave e a escada para a minha vitória. Hoje eu digo que todos os enfrentamentos e todos os males que foram a mim causados se tornaram conquistas e memórias que, juntando nesse quebra-cabeça e nesse grande jogo chamado vida, faz entender que nessa memória as duas cartas, Mateus e Tabata, são as mesmas pessoas, só que de formas diferentes e que uma deixou de existir para pôr no lugar uma nova rosa que tinha que florescer para esse mundo e sorrir para essa vida e saber a importância da palavra gratidão.